Nossa irmãos da palavra, João 15. Somos Deus eterno Pai. Dê sabedoria, meu Deus, para compreendermos a Sua palavra. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, das Suas escrituras, pois entregamos a Ti esse culto, essa reunião. E nesse momento, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo nos revelando os seus mistérios e falando com o Teu povo em nome de Jesus. Amém? Graças. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, o que ele faz, gente? O que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus, gente. Volta aqui na palavra. Todo ramo. Está acompanhando o pastor? Achou aí, não, Teresa? É o 2. Aqui. Todo ramo, isso. Fica com o dedo em cima, tá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós, Jesus está falando com nós, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz assim, ó, 6, vai lá no versículo 6, gente. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Ao 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que, gente? O que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Se permanecer em Jesus e a palavra de Deus permanecer dentro do seu coração, do seu pensamento, Jesus está falando, se você permanecer nos caminhos de Jesus e na palavra de Deus, você vai pedir o que você quiser, e isso será feito na sua vida. Amém, gente? Então, para as coisas, para Deus fazer o que eu peço, para Deus fazer o que eu preciso, o que eu necessito na minha vida, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que permanecer em Jesus, e a palavra de Deus tem que permanecer dentro de mim. Glória a Deus, gente. Aí ele diz assim, ó, no começo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus, meu irmão.
ramo. Queria mostrar para você, gente. O ramo é esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqueles galinhos fininhos que ficam as folhas penduradas. Isso é o ramo. Aqueles galinhos, tá vendo? Para você entender mais claramente. Jesus está falando, ó, todo ramo que permanecer em mim e não der fruto, ele faz o quê? Corta. Se você planta uma árvore e ela não der fruto, o que você faz, gente? Você faz o quê? Corta. Se você tem na sua casa, vai lá, você tem 2 pés, você plantou 2 pés de fruta, aí uma árvore deu fruta e a outra não, e você quer a fruta para fazer um suco, uma vitamina, você vai em qual árvore, gente? A que deu fruta ou a que não tem fruta? Porque a outra só tem folha, só tem galho. Jesus está falando, traduzindo, é nós. Jesus está falando, vocês são o ramo. E todo aquele que permaneceu, todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta. Jesus está falando, vocês é esse ramo que eu acabei de mostrar na foto. Esse ramo simboliza nós hoje, no mundo espiritual. E Jesus está falando, o ramo representa aqueles que me servem. Aqueles que me servem, aqueles que estão no meu caminho. Se não der fruto, ó, eu corto. E os frutos, quando uma árvore dá muito fruto, todo mundo percebe. Percebe ou não percebe? Por mais que ela tenha pouco fruto, mas mesmo que ela tenha pouco fruto, se ela estiver no meio de um monte de árvore que não dá fruto, mas se ela dá, mesmo que ela tenha pouco fruto, você ainda percebe, porque ela se destaca, porque ela tem o que as outras árvores não têm, que é o fruto. Pode ser pitanga, pode ser acerola, pode ser chuchu, o que for, mamão. Pode ter um pé de mamão e pode ter mais de 20 em volta. Se as outras estiverem sem mamão, você consegue perceber aquela que tem, porque aquilo que tiver pendurado no ramo vai chamar a sua atenção, que é o fruto, é o mamão. Jesus está falando, é assim na vida de vocês, é assim na nossa vida e na sua. Todo ser humano que busca Deus, que anda com Jesus e não dá fruto, Jesus corta. E ó, joga fora, lança fora da árvore. Então, para mim não ser cortado e lançado fora, eu tenho que dar o que, gente? Frutos. E os frutos, principalmente, são do Espírito. Só a pessoa fala que dá fruto, mas não produz frutos do Espírito Santo, ela está vegetando, gente. Ela está morrendo aos frutos. Os frutos do Espírito você já sabe. É amor, perdão, paciência, bondade, benignidade. Quando você produz esses frutos na sua vida, as pessoas começam a notar isso. Começa ou não começa? As pessoas começam a ver, nossa, Dona Néia, Dona Terezinha era tão estressada, perdi a paciência à toa, olha hoje o mundo está caindo sobre elas e elas estão em paz. Eu estou xingando, eu estou gritando e elas não me afrontam, não me xingam, porque é os frutos. Quando a pessoa começa a te irritar, começa a te tirar do sério, aí você começa a se controlar, entendeu? Quando a pessoa te tira do sério, começa a te irritar e você suporta, aí você tem o que, gente?
domínio próprio, paciência. É ou não é? Tantas vezes que você podia perder a cabeça e xingar e gritar, mas você se suportou porque você tinha um fruto que produziu você, que é a paciência. E o fruto principal desse ramo, que é nós, é o amor. Se faltar o fruto do amor, já era. Você pode ter paciência, pode ter bondade, pode ter tudo, mas se você não tiver amor, de nada adianta. E quem ama, dá o melhor ou dá o pior, gente? Melhor. Dá o melhor. Quem ama, mata? Não. Quem ama, odeia? Não. Quem ama, quer ver longe? Não. Quem ama, despreza, humilha? Não. Quem ama, traz para perto. Quem ama, cuida. Quem ama, fala 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Ele está ensinando, está explicando. Então, gente, quem ama não faz nada que o mundo faz, que as pessoas lá fora fazem. Então, gente, o mundo lá fora, eles fazem isso. O mundo, ele odeia. O mundo, ele condena. Ele mata, ele humilha. As pessoas do mundo pisam em nós. Acham que nós é besta, é bobo. Mas quem ama, suporta, espera. Quem ama, tudo supera. E um dos maiores frutos que Deus procura em nós é o amor. Olha que Paulo diz, Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13. Entre a fé, a esperança e o amor, maior que a fé e que a esperança é o amor. Paulo diz que o amor está acima da fé e da esperança. Tem gente que tem fé para transportar um monte, mas ela não tem amor. Adianta, gente? Não. É tudo por água abaixo. Tem gente que tem uma esperança incrível. O que significa esperança? Esperança significa esperar. Quando você espera em Deus, quando você espera em Jesus, você produz o que, gente? Esperança. Você já está há anos, lutando por alguma coisa. Você já está há anos, esperando a resposta em Deus. Mas você está em paz, está tranquilo. Aí você tem paciência para esperar. Quando você tem paciência para esperar em Deus, pode ser meses, pode ser anos. Se você espera paciente, aí você produz esperança. Glória a Deus, gente. E aí Paulo diz, olha o que Jesus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nada agrada a Deus a não ser a fé. A nossa casa não agrada a Deus. O seu automóvel, a sua roupa, as suas vestes, nada agrada a Deus além da fé. Jesus deixou bem claro: o que agrada a Deus chama-se fé. O que agrada a Deus é o que, gente? Fé. Só que Paulo diz: ainda que a fé agrade a Deus, o amor é maior que a fé. Consegue entender isso, gente? O amor é maior que a fé. Tá, o amor. E é um dos maiores frutos. Jesus sempre cita o amor. Olha o que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento, pensamento. Aí depois ele diz: o segundo é esse: ama o seu próximo como você se ama. Uma pessoa que se ama, ela odeia o seu próximo? Uma pessoa que se ama, ela quer o mal para o próximo? Não. Uma pessoa que ama ela mesma, tudo que ela quer de melhor, de bom para ela, ela deseja para o próximo. E quando o próximo consegue mais do que ela ainda, ela não sente inveja. Ela sente orgulho, sente alegria. Ela comemora.
Glória a Deus, gente. Então, o fruto, um dos maiores que Deus procura em nós, é o amor. E Jesus está falando, se você não produz esses frutos na tua vida, no seu trabalho, na sua casa, tem pessoas que só conseguem produzir esses frutos na igreja. Aí quando chega em casa, ela não produz fruto. Quando chega em casa, ela é um ramo seco. Ela é uma árvore seca. Não sei se vocês estão entendendo a figura de linguagem. E ela só quer dar fruto na casa de Deus. Na igreja ela quer amar. Na igreja ela quer perdoar. Na igreja ela quer abraçar. Mas chega em casa, ela quer gritar, ela quer espernear, ela odeia, ela maltrata. Então não tem como, gente. Nós temos que produzir frutos aonde nós estivermos. E um dos frutos também, principal, além do amor, é a alma. Quando você ganha uma alma para o reino de Deus, quando você ganha uma pessoa para Jesus, você está produzindo frutos eternos. Porque se aquela alma é salva e vai para o paraíso, através da tua vida, você produziu um fruto eterno, que não vai acabar nunca mais. Diga glória a Deus. Quer ver o fruto eterno que Jesus produziu? Aquele ex-ladrão na cruz. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo, você sobe comigo para o paraíso, para a vida eterna. Quando Jesus salvou aquele ex-ladrão na cruz, ele produziu um fruto eterno, que era uma alma. A única coisa que é eterno no homem é a alma, o espírito. A alma, ela não acaba. Ou sua alma vai para a morte eterna, para o inferno, ou a alma vai para o paraíso, para o reino de Deus. Então, gente, o corpo, ele acaba. Talvez hoje você não tenha a mesma aparência quando você tinha 20, 10, 15 anos. Por quê? Porque vai acabando, vai se deteriorando, vai se acabando a pele, vai se acabando a beleza, a formosura. Mas a alma, o espírito, a alma é eterna. E um dos frutos que Deus quer que nós produzimos é almas. Quanto mais almas você ganha, mais frutos eternos você ajunta no reino de Deus, na vida eterna. Glória a Deus, gente. Então, ganha almas. Ah, você filho fulano de tal, ele já rejeitou não sei quantas vezes. Gente, só tem uma pessoa que mora do seu lado. Eu tenho certeza que, pelo menos na sua rua ali, deve ter uns 5, mínimo, que você conhece. Pastor, eu conheço pelo menos 5, 3 pessoas. Então vai lá. Você nem tentou e já está falando que não vai dar certo. Você nem tentou, já está falando que a pessoa não quer. Tenta primeiro. Arrisca. Então. Convida, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu chamei e ela não ficou. Amém. Mas você semeou. Naquele dia que você chamou ela ouviu aquela pregação, aquela palavra. E mais cedo ou mais tarde, ela vai, se ela aceitar Jesus em qualquer outro lugar, aí a alma dela for salva, Deus vai olhar para você primeiro, que foi usado para convidar ela para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aí ele diz assim, continua lá com o pastor. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Glória a Deus, gente. Jesus está falando, todo aquele que me serve e dá fruto na minha presença, Jesus limpa ele, para que ele dê cada vez mais fruto. Se você dava 10 frutos, Jesus te limpa, você começa a dar 20.
Se você dá 20 frutos, Jesus te limpa, tu começa a dar 30, 40, 50. E só vai aumentando, vai multiplicando os frutos. O que Jesus quis dizer, pastor? Todo aquele que dá fruta, ele limpa. Ele está falando que chega uma hora que o ramo, ele se suja. Chega uma hora que a gente se suja, se contamina. Como assim? A gente se suja com o pecado, com os erros. Às vezes a gente se suja com as nossas falhas, com os nossos defeitos. A gente acaba se sujando espiritualmente. Talvez você pecou hoje por falar. Talvez você pecou hoje só de pensar, só de imaginar. Você já pecou. Aí você já se sujou espiritualmente. Só que Jesus está falando, mas se você dá fruto na presença de Deus, Jesus está falando, por mais que você esteja sujo, Ele te limpa, Ele limpa nossos erros, nossos pecados. Ele nos limpa de todo erro, de todo mal, para que venhamos dar mais frutos na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz, lá em Salmos, quando o justo cai, o Senhor levanta todas as vezes. E Davi disse, se o justo cair 7 vezes, o Senhor a levanta todas as vezes. As 7 vezes o Senhor levanta. Então, se você dá fruto, se você é justo diante de Deus, errar é humano, não adianta. Errar, o pastor erra, o pastor peca, o pastor falha, mas por que ele continua dando mais frutos do que antes? Porque Jesus viu que a gente produzia frutos e viu que quando nós se sujamos, de repente parou de dar fruto. De repente, devido a um erro que você cometeu, a uma falha, aí você parou de dar fruto na sua casa, na tua família, parou de dar fruto para Jesus. Só que Jesus está falando, por mais que isso aconteça com você, Ele ainda te limpa de novo, e você começa a dar mais frutos do que você já dava antes. Glória a Deus, gente. E aí ele diz assim, ó, 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga glória a Deus. Nós estamos limpos pelo quê? E a palavra de quem, gente? Aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Hã? Aonde está a palavra, gente? Está onde a palavra? Está onde? Isso. A palavra está nas suas mãos, gente. Está na Bíblia. Jesus está falando assim, ó. O que limpa a alma, o que limpa o coração, o que limpa o espírito da pessoa é a palavra de Deus. O batismo, gente, é um processo. O batismo é uma parte, mas o que limpa você de dentro para fora não é a água do batismo. A água é um simbolismo. A água é uma parte, mas o que limpa você por inteiro é a palavra de Deus. Quantas vezes você não chegou lá no começo, ó? Quando você chegou na presença de Deus, primeira vez, você chegou orgulhoso, chegou soberbo, nós chegamos cheio de pecado, nós chegamos cheio de erros, de defeitos. Aí, através das pregações, dos ensinamentos, tudo aquilo de ruim foi saindo de nós. Glória a Deus. Foi assim ou não foi? Através da pregação do ensinamento, cada dia que você ia, alguma coisa você tirava de você. Alguma coisa saía. Saía soberba, saía orgulho. Você gritava, não grita mais. Você mentia, não mente mais. E Jesus está falando, o que limpa o homem, o que limpa as pessoas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Não tem banho no mundo que limpa o seu interior. O banho que tomamos, ele limpa o nosso corpo, a nossa matéria. Mas a palavra de Deus, ele limpa nosso interior, a nossa alma, o nosso coração. Glória a Deus. Deus
está falando. Aí eu estava meditando a palavra, né? Aí eu fui ali e comecei a meditar. Aí Deus falou aí, ó. João capítulo 15. Aí daqui a pouco Deus me fez lembrar. Vós já estáis limpos. Aí o Espírito Santo falou, preguem sujo. Porque eu vou falar com eles nessa noite. Porque o que limpa eles é a minha palavra. Aí Deus falou para mim ainda, o Espírito Santo falou comigo. Os homens até sujam as pessoas. Mas se elas permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer nela, ela vai ser limpa, purificada através da minha palavra. Glória a Deus. Talvez você foi um lugar que aquele que se diz pastor e não é, talvez sujou você, talvez matou a tua alma com uma palavra, com uma maldição, falou alguma coisa de você, talvez feriu você. Talvez você foi no seu trabalho, na tua casa, alguém feriu você com uma palavra. Alguém sujou o teu coração, o teu pensamento com uma palavra pesada. Falou, te agrediu com palavras, te desprezou com palavras. E Jesus falou, fala para eles que o homem, com as suas palavras, ele suja o coração dos homens, ele suja o coração das pessoas. Mas a minha palavra, ela liberta, ela purifica, ela limpa. Glória a Deus. Talvez no seu trabalho, ou em casa, ou alguma área da sua vida, alguém te agrediu com palavras. Alguém sujou a sua mente, seu pensamento. Alguém sujou o teu coração, falando besteiras de você. Xingou você, desprezou você, falou um monte para você. E Jesus está falando, quem faz isso é os homens. A palavra que sai da boca do homem, da forma humana, ela mata, ela destrói, ela causa contendas, causa discussões, causa briga. Mas a palavra que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, ela cura, ela liberta, ela limpa o teu coração, a tua alma. Glória a Deus. Se quem está aqui na frente falar palavras dele, você vai sair mais sujo do que você entrou. Por isso que 90% dos lugares que está fazendo a casa de Deus de comércio, as pessoas saem piores do que entrou. É só você ver ministérios que levam a palavra contrário à Bíblia. Toma Santa Ceia uma vez por aí, não ensina a pessoa a não devolver o que é de Deus. Aí começa a te ensinar errado. E ali não tem nada da Bíblia. Aí são palavras dele. Aí ele começa a passar para você doutrinas de homens. Aí você começa a receber doutrinas de homens. Aí está achando que está certo. Aí você acha que está certo, que está certo. Daqui a pouco você está de nariz em pé. Não está falando com ninguém. Todo mundo para você errado. Olha, onde começou? Todo mundo para você errado. Ninguém na sua casa presta. Só você é santo, só você é de Deus. Aí você começa. Porque só minha igreja é certa, só minha igreja é correta, só minha igreja prega a palavra certa. Aí tu começa. Aí você começa a desprezar os outros irmãos, os outros ministérios. Aí você começa a julgar, começa a apontar o dedo. Aí você começa a se sujar. Aí as pessoas acham que está salva, e se morrer assim, vai para o inferno. Consegue entender, gente? Então nós temos que tomar cuidado com quem está aqui, ó. Também. Isso aqui eu estou falando daqui só, estou falando de todos os lugares. Graças a Deus aqui, desde a liderança do presidente até nós, vocês têm ouvido palavras positivas, palavras que vêm do Espírito Santo. Mas 90% dos lugares que levam o evangelho com barganha para arrancar do povo, se aproveitar do povo, eles vão lançar em você essas coisas aí, doutrinas de homens. O homem não pode sentar do lado da mulher, e daqui a pouco começa a levar para casa, né? Leva para a família, daqui a pouco quer ficar sozinho toda hora. Você consegue entender isso? Aí são doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Quando o ensinamento vem de homens e não vem do Espírito, você sai mais sujo
da casa de Deus do que você entrou. Agora, quando o ensinamento vem do Espírito Santo, vem de Deus, aí você começa a raciocinar, começa a limpar o teu coração. Você sai daqui querendo mudar, querendo fazer diferente. Glória a Deus, gente. Agora, se você sai da casa de Deus e quer continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, você continua mais sujo do que você entrou. Agora, quando você vem na casa de Deus, começa a pôr a sua cabeça para pensar, começa a praticar o que está na Bíblia, o certo, aí o seu coração, o seu pensamento começa a se limpar de coisas ruins. Aí Jesus está falando, ó, se você permanecer na palavra, a palavra de Deus, ela limpa a gente, ela limpa o coração e a alma, ela limpa do orgulho, da prepotência, da soberba, da arrogância, da ganância. Ela limpa o nosso pensamento, a nossa alma, das brigas, da inveja, de todo sentimento de rancor, de ódio que guarda. A palavra de Deus, se você deixar entrar dentro de você, ela começa a trazer mudança para a sua mente, para o teu coração. Aí você começa a ter a mente de Cristo. Porque uma pessoa que nasceu e não tem a mente de Cristo, ela continua a velha criatura. Ela continua agindo do seu jeito, da tua maneira. Ela continua fazendo tudo do teu jeito. A pessoa que tem a mente de Jesus, ela faz conforme está na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E para terminar, ele diz assim, ó, no último, versículo 7. Olha o que ele diz. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diga glória a Deus. Se permanecer em quem, gente? No pastor? No apóstolo? No obreiro? Nos seus filhos? Você tem que permanecer em quem? Deus. Você tem que permanecer em Jesus, e a palavra da Bíblia tem que permanecer dentro de você. Você tem que viver em Jesus, e a palavra de Deus tem que morar dentro de você. Você tem que usar a base da palavra, gente, na sua casa, seja para corrigir, para disciplinar, seja para ensinar alguém, para evangelizar alguém. Você tem que usar a Bíblia, gente, não só na casa de Deus. Você tem que usar o que está aqui, escrito aqui, e usar dentro da tua casa. Você tem que se basear a sua vida na palavra de Deus, em toda situação. E Jesus está falando, se vocês permanecerem em Jesus, se permanecer nos caminhos de Deus, e a palavra de Deus permanecer dentro de você, você vai pedir o que você quiser, tudo que você quiser, você vai pedir, e Jesus falou que será feito na tua vida. Você vai pedir libertação, Jesus vai dar libertação. Você vai pedir cura, Jesus vai curar na hora. Você vai pedir prosperidade, Jesus vai começar a prosperar. Aonde você colocar a mão, aonde você colocar a planta dos seus pés, tu vai ser próspero. Aonde você chegar, você vai ser próspero no casamento, no relacionamento, na família. Mas se você fizer essas duas coisas, se você permanecer com Jesus e na palavra de Deus, aí tudo aquilo que você pedir, Jesus falou que vai fazer na sua vida. Glória a Deus, gente. Se você pedir mudança, pedir livramento, pedir transformação, salvação, Jesus vai começar a fazer tudo isso. Mas Jesus está falando para ele fazer isso a partir de hoje. Em tudo que você pedir oração, é necessário que vocês permaneçam em Jesus e que nós tenhamos a palavra de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Aí ele diz, se permanecer em Jesus, e a palavra permanecer em nós. Se aqui dentro a palavra permanece dentro de você, mas lá fora não permanece, não adianta.
A palavra de Deus tem que estar dentro de você, aqui, ó, no seu coração, no seu pensamento, na igreja, no trabalho, no ônibus, no hospital, no posto de saúde, na escola, no parque, em casa, aonde você estiver. Jesus está falando, aonde você estiver, algum lugar da sua vida, se a palavra estiver dentro de você e você tiver Jesus, tudo que você pedir, absolutamente tudo, Jesus fará na sua vida. Glória a Deus, gente. E para acabar, no final ele diz assim, ó, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando você permanece obedecendo a palavra de Deus, quando você obedece o que é ensinado através das nossas vidas, do Espírito Santo, aí Jesus está falando que você começa a produzir primeiro, o Pai Deus é glorificado, porque você vai começar a dar muitos frutos na tua vida, na vida financeira, espiritual, sentimental, casamento, familiar. Jesus está falando, se você obedecer o que está na Bíblia, o que é ensinado aqui, e levar para a tua vida lá fora, e viver em Jesus, se você permanecer dessa forma, Jesus, o Pai Deus, vai ser glorificado. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida e vai começar a glorificar Deus através do seu testemunho. O seu testemunho vai começar a ganhar almas, salvar vidas, e Jesus está falando, você vai começar a dar tanto fruto, de forma que vai ser impossível as pessoas não verem, não notarem o tanto que Jesus vai fazer na tua vida. Para terminar, ele diz, para que dê muitos frutos e meu Pai seja glorificado, e assim vos tornarão os meus discípulos. Discípulo significa aluno, seguidor. Jesus está falando, vocês vão se tornar os meus seguidores, as minhas ovelhas, se vocês permanecerem nele e na palavra de Deus permanecer em vocês, e vocês praticar e obedecer o que está na Bíblia. Jesus está falando que nós se tornaremos discípulos de Jesus. E quem são os discípulos do diabo? Nós já sabemos. Os discípulos do diabo é aqueles que vivem contrário à palavra de Deus. Tem até gente na casa de Deus que é discípulo do diabo. Sabia? Aqui dentro ela ouve, aqui dentro ela escuta, mas lá fora ela desobedece, ela mente, lá fora ela briga, lá fora ela odeia, ela maltrata. E aqui dentro também, gente. Aqui dentro ela maltrata, aqui dentro ela odeia, mas ela está lá, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, mas é uma prepotência, arrogância. E Jesus está falando, é simples. Para vocês se tornarem os discípulos de Jesus, para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, e para saber quem é discípulo de Jesus, é só ver quem está em Jesus e quem está praticando a palavra de Deus. E o diabo só veio para matar, roubar, destruir. E quando a pessoa começa a desobedecer, ela começa a se tornar discípulos do maligno. Quando ela começa a mentir, quando ela começa a passar a perna nos outros, quando ela começa, aí você já começa a ver. Quando ela começa a produzir frutos malignos, já tem um dedinho ali do maligno, do
diabo. E Jesus está falando, a palavra de hoje é essa. Quer ser limpo de tudo que é ruim, que está no seu coração e na sua vida? Permaneça na palavra de Deus, porque é a Bíblia, a palavra, que vai limpar o teu pensamento. Tem pessoas que ouvem vozes, o diabo mandando se matar, tirar a vida, fica conturbada, várias vozes falando no ouvido. Ali são demônios encarregados, sujando o teu coração. E aí, quando o teu coração é dominado pelas vozes, o que a pessoa faz? Se mata. Por quê? Porque as palavras malditas do diabo sujou o coração dela de uma forma que ela não teve nem tempo de ter um encontro com Jesus, de conhecer Jesus. Ela não teve nem o tempo de ouvir uma palavra de livramento, de arrependimento. Não teve nem tempo de ouvir uma pregação para limpar a mente dela. E é como dizem, mente vazia é o quê? Então, se vocês vão ficar muito tempo com a mente vazia, aí ó, os bombardeios. Por mais que a pessoa não ouve vozes, mas começa a vir pensamentos malignos. Pensamentos de coisas que você fez lá. Aí o diabo começa a trazer à tona. Aí começa a bombardear. O maior índice de morte entre os jovens chama-se depressão. E eles tiram a vida por quê? Porque a maioria deles ouve essa voz. Os demônios, as vozes gritando no ouvido, falando para se matar, para tirar a vida, para se jogar, para se esfaquear, porque ela vai ter paz quando ela morrer, não vai ter, né? Isso é olhar no espiritual. É um montão de demônio que vai vir para acabar com você. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que vigiar. Se a tua mente vem vazia demais das coisas de Deus, aí o diabo vai bombardear tanto a tua mente, a ponto de você chegar a ouvir as vozes e ao ponto de você não conseguir se dominar, e é onde você faz uma tragédia. Tira a vida e perde a alma. E pastor, por que Deus não perdoa quem tira a vida? Porque se Ele deu a vida dele para salvar a nossa, para que Ele ia te perdoar se você não está vivo? Consegue entender, gente? Por isso que não tem perdão e não tem salvação no céu para aqueles que tiram a vida. Pode ser adolescente, pode ser jovem. Se a pessoa se mata, não tem salvação. Por quê, pastor? Porque Deus deu o seu filho para dar a vida por nós. Você acha que Deus ia aceitar a gente tirar a vida que Ele deu para nós? Não é? E aonde não tem arrependimento, aonde não tem salvação, vida eterna. Jesus está falando, ocupa a sua mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e aí, ó, o diabo fugirá de vós, e seu coração e a tua alma será limpa pela palavra de Deus. Diga glória a Deus, gente. Eu glorifico o nome de Jesus. Fica de pé nesse lugar. O que leva a pessoa a se arrepender, gente, e aceitar Jesus? Porque ela chegou na casa de Deus com a mente suja, conturbada. Aí ela foi indo para a igreja um dia, foi indo 2, 3. Daqui a pouco ela está indo quase todos os dias. Aí nesse período que ela está indo, a palavra está o que, gente? Está libertando, está limpando. Enquanto ela está atenta, prestando atenção na palavra, enquanto o pensamento dela está ligado na pregação, a palavra está entrando no coração. E aí vai causando uma limpeza, uma purificação na mente da pessoa, a ponto de ela se arrepender da sua vida errada, aceitar Jesus e descer as águas. Sabe o que limpou o coração antes de morrer? O ex-ladrão na cruz. Foi ou não foi, gente? Lembra de mim? Lembrança. Coração.
O pensamento, ele raciocina, ele pensa. É o coração de Deus. Quando ele disse para Jesus, lembra, ele estava usando a consciência. E falou, Deus, em outras palavras, tenha consciência de mim, lembra de mim, usa a consciência e lembra de mim. Quando o Senhor buscar a tua igreja, Jesus disse assim, hoje mesmo, você se anda comigo. Antes de morrer e parar de respirar e ser sepultado, ele se arrependeu de tudo. Por quê? Porque a palavra de Jesus entrou no coração dele e ele conseguiu se arrepender. Glória a Deus, gente. Então, gente, deixa a palavra entrar na tua vida, no seu coração. Quanto mais você meditar a Bíblia, mais você vai ter sabedoria para sair de certas situações na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se você não lia a Bíblia, começa a ler mais. Lê um versículo, daqui a pouco você está lendo 2, 3. Daqui a pouco você só vai conseguir ficar em paz quando você começar a meditar a palavra, a Bíblia. Glória a Deus, gente. Ah, mas você tem que subir da grama. Se esforça. Põe a cara assim, ó. Não entendeu? Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria e discernimento. Quando você abrir a Bíblia, você vai começar a entender. O Espírito Santo vai começar a dar entendimento na palavra. Se tiver muita dúvida, venha até o pastor. O pastor ensina para você. Explica para você o que está dizendo com a palavra. O que realmente aquela Bíblia quer dizer. Glória a Deus, gente. Então, medita a palavra. Nem que for 15, 20 minutos do seu dia. Marca lá no relógio de começo. Daqui a pouco você vai esquecer até da hora. Vai ficar 1 ou 2 horas meditando a palavra e ó, nem vai perceber. Então, vocês têm Bíblia em casa? Só a Dona Terezinha, né? A senhora não tem, né? Não. Tem Bíblia? Tem? Tem? A senhora tem, né? É a mesma coisa. Mas o pastor ele vai lá no Brasil ainda e vai te dar uma, tá? Porque a nossa, ela é bem atualizada. E as outras, fala que a letra é difícil. Aí tem que ficar buscando um dicionário. Entendeu? Aí para facilitar mais ainda para a senhora, é bom a normal. Porque na católica é a mesma. Mas tem os livros a mais, gente. A Bíblia católica é igual a minha. A Bíblia do padre é igual a minha. Se eu pregar a Bíblia dele, eu consigo fazer um culto na católica igual eu faço para vocês. Pregando a mesma palavra. Mas, infelizmente, a maioria deles oculta a verdade e aí começa a distorcer a palavra. E o ruim é que a Bíblia deles tem os livros apócrifos. São os livros a mais que eles colocaram na Bíblia. E aí o que acontece? Aí muitas pessoas ficam perdidas nesses ensinamentos. Então é melhor você pegar o livro do Ferreira de Almeida, que foi um padre também, mas que lutou pelo direito cristão. Amém, gente? A Bíblia foi traduzida por um padre, gente. Ferreira de Almeida é o nome de um padre. Então, gente, pega essa Bíblia normal, que ela tem 66 livros. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória Entendeu? a Deus. Então feche seus olhos, por gentileza. Olha assim, meu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra ministrada na minha vida, no meu coração. Diga, meu Deus, a partir de hoje eu vou me esforçar, eu vou lutar para permanecer no Senhor e na Sua palavra, porque eu creio que dessa maneira tudo aquilo que eu pedi na minha vida, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus.
Vou terminar a reunião, posso pedir sua oferta? Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e que a palavra de Deus permaneça no coração de todos. Deus abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus. Glória a Deus.